na mão daquele que estava sentado no trono um livro, escrito por dentro e por fora, e lacrado com 7 selos. E um poderoso anjo, uma voz muito forte dizia: quem é digno de romper os selos, de abrir o livro e lê-lo? Mas ninguém foi achado no céu, na terra, nem debaixo da terra, que pudesse abrir o livro. Então eu comecei a chorar muito, porque ninguém havia sido achado, encontrado para abrir o livro. Mas um dos 24 anciãos me disse: não chores. O leão da tribo de Judá, o herdeiro do trono de Davi, ele conquistou a vitória. E ele é digno de receber o livro, de romper os selos e de abri-lo. Então olhei e vi um cordeiro. Parecia que tinha sido sacrificado, mas ele estava em pé no meio do trono e dos 4 seres vivos e entre os 24 anciãos. Aleluia. Ele deu um passo. Ele tinha 7 chifres e 7 olhos, que são os 7 Espíritos de Deus enviados a todas as partes da terra. E ele deu um passo à frente. E aquele que estava no trono com a sua mão direita entregou-lhe o livro. Quando ele recebeu o livro, os 4 seres vivos e os 24 anciãos se prostraram diante do cordeiro. E eles tinham, cada um deles, harpas nas mãos e taças cheias de incenso, que são as orações do povo santo de Deus. E eles começaram a entoar um cântico novo, que dizia essas palavras: digno és de tomar o livro, de abrir os selos, porque foste morto, e com o teu sangue compraste para Deus os que procedem de toda a tribo, língua, povo e nação, e fez deles um reino de sacerdote, e eles reinarão. Então ouvi milhares de milhões de anjos ao redor do trono e dos 4 seres vivos e dos 24 anciãos, e eles cantavam e diziam: digno és de receber riqueza e poder, sabedoria e força, honra, louvor e glória, porque foste morto. E então eu ouvi todas as criaturas no céu, na terra, debaixo da terra e no mar, e eles cantavam e diziam: o louvor, a honra, o poder e a glória pertence àquele que está assentado no trono e ao Cordeiro. E então os 4 seres viventes, e ele disse, pertence a ele para sempre, e os 4 seres vivos se prostraram, aliás, disseram amém, e os 24 anciãos se prostraram e adoraram, amém. Irmãos, essa visão, ela nos dá o tema. Vocês viram que ela fala de domínio, ela fala do reino, ela fala do controle da história. Então nós entendemos, irmãos, que o tema das Escrituras é justamente o reino de Deus. Quando Jesus ressuscitou dos mortos, ele ficou 40 dias com os discípulos. E qual era o assunto que Jesus tratou com os seus discípulos? O reino. Lhes falou do reino de Deus. Lá em Atos, no capítulo 1, versículo 3. Então Atos começa falando do reino de Deus. E Atos termina falando, quando Paulo estava numa prisão domiciliar. Naquele tempo já tinha prisão domiciliar, tá vendo? E Paulo era preso domiciliar, né? Se fosse hoje ele estaria talvez com uma como é que chama aquilo? Uma tornozeleira na casa dele,
pagou o próprio aluguel, e ele não estava muito preocupado com isso, porque as pessoas visitavam Paulo, e ele proclamava corajosamente o reino de Deus, lá em Roma, na sede do império, nas barbas do imperador romano, o apóstolo Paulo. Ele já tinha pregado para toda a guarda pretoriana lá do imperador. Ele estava lá proclamando o reino de Deus e ensinando a respeito do Senhor Jesus Cristo sem restrição alguma. Amém? Glória a Deus, porque há momentos em que a igreja sofre restrição, mas naquele momento Paulo pôde pregar em Roma sem restrição. E nós estudamos hoje, inclusive, na escola bíblica dominical, o entendimento bíblico da evangelização. E foi citado um versículo que está lá em Isaías, profeta Isaías, capítulo 52, verso 7, se eu não me engano, que diz: quão formosos são os pés dos que anunciam coisas boas, boas novas, a Sião. E que diz a Sião: o teu Deus... Olha lá, irmãos. E que diz a Sião: o teu Deus... O pessoal está faltando na escola dominical, viu, pastor Miro? O pessoal não está participando da escola bíblica. O que é que você diz a Sião? O teu Deus reina. O teu Deus reina. Essa é a mensagem que está nos lábios dos evangelistas. Diz: o teu Deus reina. Amém? Então, irmãos, esse é o tema das Escrituras. Essa é a mensagem da Bíblia. Tema da mensagem, o reino de Deus. Não é da mensagem que eu estou pregando agora, é da mensagem bíblica. Jesus falou sobre esse tema abundantemente. Então, quando você lê a sua Bíblia, é importante você entender isso. Deus quer que você entenda a Bíblia, amém? Ele vai te ajudar. É para isso que Ele enviou o Espírito Santo. Porque a espada do Espírito é a palavra de Deus. Então, quando nós lemos a Bíblia, nós temos 8 etapas do reino de Deus, desde Gênesis até o Apocalipse. A Bíblia é um livro só, um autor só, que é o Espírito Santo de Deus. 40 homens aproximadamente escreveram a Bíblia, mas ela tem apenas um autor. É uma mente, a mente de Deus, a sabedoria de Deus, que nos deu a revelação que nós temos hoje nas Escrituras, nos 66 livros, Antigo e Novo Testamento. Então nós temos esses 8 períodos do reino. Em qual período nós estamos? O que é que nós aprendemos com cada um desses períodos? Abra sua Bíblia e leia. O primeiro deles, o padrão do reino de Deus. Quando Deus criou Adão e Eva, Ele colocou eles no jardim. Então aqui, esse gráfico eu posso mostrar para os irmãos com mais clareza. O padrão do reino, Gênesis 1 e 2. Em cada etapa do reino, você tem o povo de Deus. Nem todo mundo é povo de Deus. Você tem o lugar de Deus para o seu povo. Onde é o lugar que Deus quer você, meu irmão? E o povo está sob o domínio e a bênção de Deus. Domínio significa reino. Quem é que reina na tua vida, meu irmão? Entende? Venha a nós o teu reino. Seja feita a tua vontade assim na terra como nos céus. Você faz essa oração todo dia? Reina no meu coração, Senhor. Reina na minha casa, reina na minha vida, reina na minha cidade, reina no meu país. Então, ali no Éden, ali no Gênesis 1 e 2, nós temos o padrão do reino. O povo de Deus era Adão e Eva. Eles estavam no lugar de Deus, que era o jardim do Éden. É importante entender que Deus criou toda a terra. Mas o lugar onde Deus colocou Adão e Eva se chamava Jardim do Éden.
E o jardim do Éden não corresponde a toda a terra. Nós chamamos esse lugar, essa etapa de padrão, porque esse reino que Deus estabeleceu, a maneira como Ele criou o homem, e Ele criou uma coisa muito importante, irmãos, que Deus criou, se chama semente. Semente. Porque Ele fez os animais, cada um a sua espécie. E o animal, quando eles se reproduzem, nada mais é do que a semente germinando. Mesma coisa o ser humano. Adão e Eva tinham a semente. E a partir dessa semente é que nós hoje estamos aqui. Todos nós somos descendentes de Adão e Eva. Semana que vem, nós comemoramos o Dia das Mães. A Eva é a mãe de todo ser humano. Amém? E eles estão no jardim do Éden. Lá é o lugar de Deus para eles. E eles têm um relacionamento perfeito entre Deus e esse casal humano, esse casal abençoado de Deus. Amém? Mas aí depois vem o pecado, e aí o reino é perdido. Nós temos aqui o reino perdido de Gênesis 3 até Gênesis 11. Esses capítulos da Bíblia mostram o caos, o desastre, o pecado dominando o mundo. Não há povo de Deus. Ninguém é o povo de Deus. O lugar de Deus, eles foram banidos do Éden. Eles estão fora do Éden, fora do paraíso. Sob o domínio e bênção de Deus, eles não estão, eles estão sob a desobediência e a maldição. Eles foram amaldiçoados. E aí Deus, logicamente, há pessoas que adoram a Deus. Nós temos Enos, Sete, Enoque, e nós temos Noé e sua família nesse período. Mas o mundo está corrompido, e Deus termina, é nesse período que Ele envia o dilúvio e destrói tudo, e começa de novo a semente humana se reproduzir a partir de Noé. Então nós temos passa para mim para frente, ou então tira e coloca, porque não está funcionando. Alifer, por favor. Você consegue passar? Travou? Travou tudo? Então daqui a pouco ele reinicia. Aí vem o reino, depois do reino perdido, então Deus chama um homem chamado Abraão. Aí em Gênesis capítulo 12, começa a etapa que nós vamos chamar de reino prometido, que é a partir de Abraão. Vamos lá, o visual ajuda bastante, né, irmãos? O reino prometido, de Gênesis 12 até Gênesis 18, Deus começa, ele chama Abraão, e o povo de Deus agora são os descendentes de Abraão. Eles estão, o lugar de Deus para eles é a terra prometida. E o domínio e a bênção de Deus para eles é a bênção sobre Israel e as nações. Mas aqui as nações, elas só serão abençoadas, as nações que abençoam os descendentes de Abraão. Deus falou para Abraão: abençoarei os que te abençoarem, mas amaldiçoarei os que te amaldiçoarem. Então, é através de Abraão, através dos descendentes, que as nações são abençoadas ou são amaldiçoadas. Como, por exemplo, nós aprendemos que os amalequitas foram amaldiçoados para sempre, porque eles atacaram os descendentes de Abraão sem dó nem piedade. Eles foram injustos com os descendentes de Abraão, então eles foram rejeitados para sempre e amaldiçoados. E então esse período vai até Êxodo 18. Por quê? Porque aí então nós começamos o reino parcial. Deus então, a partir desse ponto da Bíblia, você vai ler a história dos israelitas, que é o povo de Deus. Eles vão tomar posse da terra chamada Terra Prometida, que é a terra de Canaã. E Deus demarcou o território, exatamente aonde era o território deles. E eles são abençoados ali. E Deus dá a eles a lei,
porque eles devem obedecer à lei para serem abençoados. Não há bênção fora da lei de Deus para eles. E nem para nós, porque nós estamos sob a lei de Cristo, como diz Paulo lá em Gálatas. E o rei de Deus, o rei que Deus deu para eles, no caso aqui, faz referência ao rei Davi. E a dinastia de Davi, Deus faz promessas sobre o rei Davi. Por isso é que na visão do profeta que nós vimos agora há pouco, o ancião fala para ele: o leão da tribo de Judá, o herdeiro do trono de Davi, ele venceu, ele conquistou a vitória. Bom, então, esse é o lugar da bênção de Deus. E isso vai até Crônicas. Por quê? Porque no livro de Crônicas está a história mais triste da Bíblia. Quando, por causa da desobediência do povo de Israel, o exército de Nabucodonosor da Babilônia vem e devasta a terra. E destrói o templo, rouba os utensílios sagrados do templo, e tudo é levado embora. E o povo é levado em exílio, o povo é levado em cativeiro, porque eles desobedeceram a Deus, porque eles não andaram na lei de Deus. Então termina aqui em Crônicas essa história. E aí então nós começa uma nova etapa, que é o reino profetizado. Então Deus começa a levantar profetas. A partir daí, a maioria dos profetas, de Isaías, Jeremias em diante, eles vão falar a respeito desse novo período, que é o reino, aqui está errado, desculpa irmãos, profetizado. Eu escrevi errado aqui, tá? O reino profetizado, que é o povo de Deus, é o novo Israel, incluindo as nações. Agora, não é apenas Israel que será abençoado nessa profecia, mas todas as nações serão alcançadas. E eles falam eles falam do novo templo, que é a nova criação. Então quando você lê Jeremias, quando você lê Miqueias, quando você lê Ageu, Zacarias, Malaquias, esses profetas estão falando sobre isso. E você tem também, então, onde que está a bênção? É a nova aliança e o novo rei, que é o Messias, que Deus está profetizando através dos seus profetas. Ele vai trazer esse Messias, que é o esperado de Deus. E aí nós temos aqui, por exemplo, eu dou alguns versículos como exemplo para os irmãos. Isaías 49:6, que diz que pouco é seres meu servo, para restaurares as tribos de Jacó, e tornares a trazer os remanescentes de Israel. Também te dei como luz para os gentios. Gentios aqui são nações, não judeus. Para seres a minha salvação até a extremidade da terra. Amém? Isaías profetizou isso a respeito de Jesus. Jesus é o servo, é o rei de quem Isaías está falando. Isaías também diz que sobre a criança que vai nascer de uma virgem, que sobre os seus ombros estará o governo, o reino. Ele vai reinar sobre as nações. Também, como eu já mencionei aqui, o Senhor não fará coisa alguma sem primeiro revelar o seu segredo aos seus servos, os profetas. Amós 3:7. Por isso vale a pena escutar os profetas de Deus. Amém, amados? E aí então, nós chegamos finalmente ao reino presente. Esses cinco períodos aqui correspondem ao Antigo Testamento. Aqui nós entramos então no Novo Testamento. O reino presente é os evangelhos. É quando Jesus nasce. E Jesus começa a pregar com 30 anos de idade. E a sua pregação é: arrependei-vos e crede no evangelho, porque chegou até vós o reino de Deus. O reino de Deus chegou. Aqui está o rei. Você vai ver aqui, como marca d'água, está escrito o que aqui atrás? Jesus Cristo. Ele é o rei. Ele é o verdadeiro Israel de Deus. Ele é o verdadeiro tabernáculo e templo, que é o lugar de Deus. Ele é
o verdadeiro rei, vida e ressurreição. Estas são as bênçãos do povo de Deus agora. Amém? Jesus, então, ele traz o reino presente. E isso é quando você está lendo os evangelhos, é isso que você está vendo lá. Aqui eu dou alguns versículos, por exemplo, João 3:37, João 7:37, 38, vai dizer que Jesus, no último grande dia da festa, levantou-se Jesus e exclamou: se alguém tem sede, venha a mim e beba. Venha a mim, venha a mim. Não é mais o templo de Jerusalém, não é mais aqui ou ali, ou lá. Jesus diz: venham a mim e bebam. É a maior visitação que o templo de Jerusalém recebe, é a pessoa de Jesus Cristo. Ele é o rei, ele é o filho de Davi, ele é aquele que vem estabelecer o reino. Quem crer em mim, como diz a Escritura, do seu interior fluirão rios de água viva. Louvado seja Deus. Então Jesus inaugura a nova etapa, quando ele parte para o céu, após a sua ressurreição, que é chamado o reino proclamado. Esse período vai de Atos até Apocalipse 20, mas na verdade também é o período que nós estamos vivendo hoje. Por isso é importante, irmãos, nós entendermos o tempo em que nós estamos vivendo. O reino proclamado. Quando você lê o livro de Atos é importantíssimo para a nossa compreensão, para a compreensão do tempo que nós vivemos hoje. Nós temos que olhar para a igreja de Atos, dos apóstolos, a igreja primitiva, para entender o que Deus está fazendo até hoje. Porque nada mudou. Nada mudou. Até há quem diga que nós estamos escrevendo Atos 2. Porque Atos, ele termina, como vocês viram aqui, com Paulo preso em Roma, falando, proclamando abertamente o reino de Deus. E nós estamos até hoje proclamando o reino de Deus. Nós ainda não terminamos a tarefa que Jesus nos deu, de evangelizar e fazer discípulos de todas as nações. Então, o povo de Deus é a igreja, os crentes de todas as nações. Aleluia! Glória a Deus, porque há crentes fulani louvando e adorando a Deus. Há crentes Wolof louvando e adorando a Deus. Há crentes Guarani louvando e adorando a Deus. Há crentes Quechua lá no Peru louvando e adorando a Deus. Crente de todas as nações. A igreja é o povo de Deus. Qual é o lugar de Deus? A igreja é o templo de Deus. Aqui vale uma advertência. Nós temos pregado isso e ensinado muito. Você que está em casa, está nos acompanhando. Onde é o lugar de Deus para nós? A igreja. Uma pessoa sozinha não é igreja. Um indivíduo não é igreja. Se você disser, você é igreja, não. Nós somos igreja. Nós somos igreja. O lugar de Deus, não existe lugar para a gente sozinha, que se isola. Por quê? Porque o objetivo de Deus é relacionamento. O Pai, o Filho e o Espírito Santo se relacionam. Vocês viram que Deus nunca está sozinho? Lá no trono de Deus, tem 4 seres vivos, que ficam o tempo todo glorificando, dizendo: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos. Deus criou milhões e milhões de anjos que estão louvando e adorando a Ele o tempo todo. Essa é a natureza de Deus, irmãos. Quando a gente vê os pássaros voando, quando a gente vê o mar e os peixes pulando, aqueles peixes, né, quando eles pulam para fora da água, ou quando você mergulha e pode ver os peixes que estão ali dentro, isso é tudo manifestação da glória de Deus. E seres humanos que se amam, seres humanos que se unem, também são manifestação da glória de Deus.
E nós nos relacionamos com Deus no Espírito. Esse é o tempo da igreja, esse é o tempo do reino proclamado, que é o tempo que nós estamos vivendo. Eu estava lendo essa semana muito abençoado, até mencionei com alguns irmãos aqui, um teólogo N.T. Wright, que escreveu um livro chamado Deus e a Pandemia. E ele cita esse texto, e eu gostei muito do que ele fala nesse texto, da maneira como ele explicou, e eu quero compartilhar com os irmãos um pouco aqui. Ele vai dizer justamente, quando a pandemia começa, o que é que a igreja ora? Qual é a oração que nós fazemos, irmãos? O que é que nós fazemos quando a pandemia vem? Então aqui nesse texto, olha que interessante. Vamos aprender com a igreja primitiva. Lá em Antioquia, essa igreja é muito abençoada, irmãos, a igreja de Antioquia da Síria. Naqueles dias, desceram alguns profetas de Jerusalém para Antioquia, e apresentando-se um deles chamado Ágabo, dava a entender pelo Espírito que estava para vir grande fome por todo o mundo. Irmãos, fome não é coisa nova no mundo. Percebem? A igreja, será que ela vai orar para Deus afastar a fome? Vamos ver aqui. A qual sobreveio de fato nos dias de Cláudio, imperador. Os discípulos, cada um conforme as suas posses, resolveram enviar socorro aos irmãos que moravam na Judéia. O que ele, com efeito, fizeram, enviando-os aos presbíteros, lá de Jerusalém, por intermédio de Barnabé e de Saulo. Então, irmãos, a pandemia nos dá uma oportunidade. Nós não temos que orar para Deus afastar a fome, mas nós temos que fazer alguma coisa para tirar a fome das pessoas. Por que eles enviaram para a Judéia? Porque a igreja da Judéia era uma igreja mais pobre. E além do mais, eles estavam sofrendo muita perseguição. Os irmãos se lembram? Lá eles tinham matado um dos 7 escolhidos para servir a Deus, o Estevão. Eles apedrejaram Estevão e começaram a prender os apóstolos. Então, os discípulos de Jesus fugiram, foram embora, porque Jesus tinha avisado: quando eles começarem a perseguir vocês em Jerusalém, vão embora, não fiquem esperando. E eles então foram e começaram a espalhar o evangelho. E a igreja de Antioquia era uma igreja abençoada, uma igreja cheia do Espírito Santo. Então, haverá fome na terra? Então eles foram advertidos por Deus, através do ministério profético de Ágabo. Eles então enviaram alimentos, fizeram uma coleta, ajudaram, dinheiro, e enviaram para ajudar os irmãos que estavam com fome. Então o que é que nós fazemos como igreja? Quando as pessoas estão precisando de ajuda, nós não ficamos culpando o governo, porque deveria fazer isso, deveria fazer aquilo, esperando, porque nós temos o amor de Cristo em nós. E o que Deus tem dado para nós é suficiente para nós repartirmos. O apóstolo Paulo diz: se alguém, aquele que furtava, não furte mais, mas agora trabalhe com as próprias mãos, para que tenha com que ajudar até os necessitados. Está lá na carta aos Efésios de Paulo. Então a igreja, ela se mobiliza. Irmãos, o que tem também de extraordinário nesse texto? É o que eu disse lá para os irmãos Fulani, lá na África, várias vezes. Eles falavam às vezes para mim: ô Demba, Maimuna, né? Maimuna, a Andréia, a enfermeira, o nome dela lá é Maimuna. Maimuna, obrigado. Maimuna levava remédio para eles, levava ajuda, fazia curativo, estava ali sempre fazendo essas coisas, né? E eles falavam muitas vezes: obrigado, Adiarama. E aí era a oportunidade onde eu dizia: nós vamos dizer também obrigado àqueles que nos enviaram, a igreja de Pirajuí, a igreja de Pederneiras, a igreja de Araçatuba, as igrejas que estão nos sustentando aqui, nos mantendo, porque é exatamente isso que a igreja de Antioquia fez. E eu dizia para eles: vocês já viram uma comunidade se levantar para ajudar uma outra comunidade? Só no reino de Deus é que essas coisas acontecem. Amém? É o reino de Deus. Então nós
nos levantamos para ajudar, para trabalhar, para servir nessa situação. E finalmente, irmãos, nós estamos agora olhando para frente. Sabemos, quando olhamos para trás, para o passado, e vemos que Deus cumpriu a sua promessa, cada uma delas. Deus nunca falhou em nenhuma das suas promessas. Ele também fará aquilo que está por vir, que é o reino aperfeiçoado, ou também podemos dizer o reino perfeito. O reino perfeito está em Apocalipse 21 e 22. O povo de Deus são todas as nações, daqueles que não foram lançados no lago de fogo e no inferno, todas as nações. O lugar de Deus, a nova criação, e o domínio e as bênçãos de Deus são as bênçãos eternas. O que é que diz Apocalipse 21, 1 e 2? Vi novo céu e nova terra, pois o primeiro céu e a primeira terra passaram, e o mar já não existe. Vi também a cidade santa, a nova Jerusalém que descia do céu, da parte de Deus, ataviada como noiva adornada para o seu esposo. Aleluia. Abra sua Bíblia comigo lá, nós vamos terminar lendo Apocalipse 21 e 22, alguns trechos, não todo. Possivelmente é a última ou penúltima página da sua Bíblia, facinho de abrir, de encontrar. Amém? Versículo 3. Então ouvi grande voz vinda do trono dizendo: eis o tabernáculo de Deus com os homens. Deus habita com eles. Eles serão povos de Deus. Aqui tem algumas traduções que diz povo, mas a tradução mais correta aqui é povos de Deus. E Deus mesmo estará com eles. Olha que coisa tremenda. Deus habitará com eles. Versículo 3 ainda. Deus habitará com eles, e Deus mesmo estará com eles. E lhes enxugará dos olhos toda lágrima. E a morte já não existirá. Já não haverá luto, nem pranto, nem dor, porque as primeiras coisas passaram. A pandemia, irmãos, faz parte das primeiras coisas. Elas terão passado. A morte, a doença, a dor, o luto, a lágrima, faz parte das primeiras coisas. Então, elas terão passado. Versículo 5. E aquele que está assentado no trono disse: eis que faço novas todas as coisas. E acrescentou: escreve, porque estas palavras são fiéis e verdadeiras. Disse-me ainda: tudo está feito. Eu sou o Alfa e o Ômega, o princípio e o fim. Eu, a quem tem sede, darei de graça da fonte da água da vida. O vencedor herdará essas coisas, e eu lhe serei o seu Deus, e ele me será filho. Quanto, porém, aos covardes, aos incrédulos, essa palavra incrédulo, irmãos, ela é muito importante aqui. Aqueles que não creem em Jesus, aqueles que não creem em Deus, mas aqueles também que não creem em Jesus. Tem gente que crê em Deus, mas não crê em Jesus. E a palavra diz: quem não tem o Filho, também não tem o Pai. Jesus diz: aquele que crê em mim, do seu interior fluirão rios de água viva. Quem tem sede, venha a mim e beba, disse Jesus. Os incrédulos, os abomináveis, os assassinos, os impuros. Mas aqui cabe dizer que tem assassinos, irmãos, que se converteram e foram salvos. Amém? Amém? Glória a Deus. Os impuros, os feiticeiros e aos idólatras.
E a todos os mentirosos, a parte que lhes cabe será no lago que arde com fogo e enxofre, a saber, a segunda morte. Esses, irmãos, eles não têm o nome escrito no livro da vida. No livro da vida do Cordeiro. O livro da vida é citado várias vezes em Apocalipse. E a Bíblia fala que o Cordeiro foi morto desde antes da fundação do mundo. A visão do profeta, quando ele diz: vi um cordeiro que parecia ter sido sacrificado. O que dá a entender que é um cordeiro ensanguentado. Esse cordeiro foi morto antes da fundação do mundo. Quem não recebe Jesus está condenado. Por isso, nessa noite, meu irmão, você que está nos acompanhando aqui ou em casa, entregue a tua vida para Jesus. Creia em Jesus. Peça a Ele para colocar fé no seu coração, para que você possa fazer parte do povo de Deus. E estar no lugar de Deus. E abençoado por Deus, debaixo do domínio de Deus. Quem não está debaixo do domínio de Deus, está debaixo do domínio das trevas. Quem não serve a Deus, serve as trevas, serve ao pecado, serve a Satanás. Então ele continua dizendo, a nova Jerusalém. Eu tenho o texto que eu vou mostrar aqui, está no versículo 22. Agora pode me acompanhar aqui novamente. Versículo 22. Olha que interessante esse verso. Não vi templo algum na cidade. Ele está falando de qual cidade, irmãos? Nova Jerusalém. Não vi templo algum na cidade. O Senhor Deus, o Todo-Poderoso e o Cordeiro são seu templo. Amém? Olha que bênção, irmãos, que está preparada para nós. E depois ainda quero compartilhar o verso 24. As nações andarão em sua luz, e os reis em toda a sua glória entrarão na cidade. O que foi dito do Cordeiro no primeiro cântico? Digno és de tomar o livro, de receber o livro, de abrir os selos, de quebrar os selos e ler o livro, porque foste morto, e com o teu sangue compraste para Deus os que procedem de toda tribo, língua, povo e nação, e fez deles um reino de sacerdotes, e eles reinarão. Então as nações, irmãos, serão governadas por Deus e pelos santos da sua igreja. Amém? Essa é a nova Jerusalém, essa é a nova terra. Aquilo que Deus fez lá no Jardim do Éden era a semente, era o padrão do reino. Aqui em Apocalipse 21 e 22, nós temos o reino perfeito. Nós temos a obra acabada. Deus deu o acabamento de tudo o que Ele está fazendo. Amém, amados? Para finalizar, nós vamos participar da ceia. E na última ceia que Jesus participou com os seus discípulos, então foi dito que Jesus, Ele não mais comeria do pão e beberia do cálice, até que viesse o seu reino perfeito. Naquele dia, nós estamos hoje, essa mesa ela é a antecipação da mesa na glória celestial. Vamos participar dela, amém, amados? E glorificar o Cordeiro em nome do Senhor Jesus. Ministério de Louvor pode vir, em nome do Senhor Jesus. Pastor Miro estará ministrando a ceia juntamente com os diáconos.